Polêmicas e possíveis mudanças no Auxílio Brasil. Pois é, pessoal, situação complicada para o governo. Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a questão do Auxílio Brasil dos R$ 400 e mudanças na estrutura do programa desse novo cálculo que foi feito estão sendo sugeridas e isso está irritando muito o governo. Seja muito bem-vindo ao canal Consulta Pública, eu vou explicar tudo sobre isso, só não esqueça de antes deixar o like, de fazer a inscrição e se tiver alguma dúvida coloque nos comentários ou mande lá no nosso Instagram, @canal Consulta Pública. Vindo aqui para a nossa tela, pessoal, o Auxílio Brasil hoje tem duas frentes muito fortes que podem causar alterações, inclusive, nesse projeto. Tem a chance até remota da medida provisória ser derrubada e voltar ao Bolsa Família. Por quê? Na Câmara dos Deputados, a medida provisória, que instituiu o Auxílio Brasil, ainda não foi votada. Ela poderia ser esquecida. O que significa isso? Medida provisória é quando o presidente manda um texto lá, nesse caso mandou um texto, esse texto passa a ter poder de lei quando ele chega já no Congresso, e os deputados têm até 60 dias, que pode ser prorrogado por mais um tempo, para ser votado. Pode ser de 60 ou 120 dias. Se não votar, já passa a vigorar como lei. Então, os deputados estavam pensando da liderança do governo. Vamos deixar que essa medida provisória não seja votada, depois vira lei e o Auxílio Brasil está instituído. Só que aí o relator começou a aparecer, que é o deputado Marcelo Aro. O que isso significa? Quando chega uma medida provisória, é escolhido um relator. Ele vai analisar o texto, passar um parecer, sugerir mudanças nesse texto, tá? E avaliar outras questões. E ele pretende apresentar algumas mudanças que estão irritando muito o governo e podem te beneficiar. Só que ainda tem um caminho um pouco complicado para que isso, na prática, chegue até você. E no Senado, você está vendo muitas coisas da PEC dos precatórios. Total atraso. A expectativa do governo era conseguir aprovar esse mês. Não vai conseguir esse mês, provavelmente, com as últimas informações que a gente tem. E talvez nem mês que vem, porque talvez esse texto seja totalmente alterado. Uma total falta de boas ideias. Eles estão escolhendo a solução menos pior. Por quê? Porque deixaram para a última hora. Isso é essencial para os R$ 400. Lembrando, o Auxílio Brasil não é R$ 400. Ele é esse valor que vocês estão recebendo em novembro, vocês que já eram do Bolsa Família. Quem não era do Bolsa Família não está recebendo nada. E mesmo esse Auxílio Brasil agora está começando a enfrentar alguns problemas na Câmara dos Deputados. O que o Marcelo Aro fez que irritou o governo? O deputado decidiu ser um relator atuante e apontou diversas mudanças, entre elas correção atrelada à inflação. O que ele colocou nesse projeto que o governo não gostou? Que todos os anos o Auxílio Brasil que você recebe, que você sabe que não é R$ 400, eles querem pagar esses 400 emergenciais entre dezembro desse ano e dezembro do ano que vem. Mas o Auxílio Brasil é o valor que as pessoas estão recebendo agora, 140, 90, 49, tem diversos valores. E ele colocou nesse relatório que ele está para apresentar que todos os anos o governo faça uma correção com base na inflação. Por quê? Para que o seu benefício todo ano seja corrigido conforme o que aumentou dos produtos. Ou seja, se o feijão custava um valor X, no ano seguinte custa Y, que é mais caro que o valor do ano anterior. O seu Auxílio Brasil tem que acompanhar para que você não perca poder de compra, que foi o que aconteceu com o Bolsa Família. De 2019 para cá, todos os preços aumentaram e o valor do Bolsa Família não acompanhou. E o governo não quer isso. Por quê? Porque, obviamente, todos os anos ia aumentar o valor do Auxílio Brasil. Outra coisa que ele sugeriu mudar, faixa de extrema pobreza, hoje até quem recebe até R$ 100. Ele aumentou para 105, por quê? Muitas pessoas ficam um pouco fora da faixa de extrema pobreza, ou seja, por pouco passam dessa faixa. Fica com renda per capita de 102, 103, 104 reais, esses 105 reais ia garantir que um número maior de famílias entrasse. Ou seja, iam ser consideradas famílias de extrema pobreza que recebem até R$ 105 per capita. E de pobreza até 210. Então, extrema pobreza até R$ 105 per capita e pobreza até 210 per capita. Pobreza, faixa de pobreza hoje até 200 per capita. Parece pouco, mas pessoal, quando aumenta essa faixa de extrema pobreza de 200 para 210, aquela família que tem 201, 202, 203, e são milhões de famílias, vão conseguir ser contempladas por esse Auxílio Brasil. Fim do limite de benefícios está no relatório dele também. Hoje tem um limite que uma família só pode acumular 5 benefícios, mas ele está tirando esse limite porque se a família tem uma condição extremamente vulnerável, que precisa de mais benefícios para conseguir chegar numa faixa mínima de sobrevivência, seria possível.
E foco nos mais pobres, que hoje o programa Auxílio Brasil, ele deixa algumas brechas que poderia fazer com que as famílias que estão na situação de extrema pobreza não recebessem tanto quanto as famílias que estão numa situação um pouco melhor. Por quê? Porque o Auxílio Brasil foi um programa que saiu com essa medida provisória, depois veio o decreto regulamentando, ninguém debateu se o texto é bom, se o texto é ruim, se precisa ser alterado. Só quem fez esse texto foi o governo federal. Foi a questão do executivo. O legislativo, a Câmara dos Deputados, não sugeriu mudanças, não avaliou esse texto e está acatando tudo que o governo mandou. Então, com essa questão do relator decidindo ser atuante, com certeza isso vai fazer com que o governo fique bem atento nessa questão. O que vai acontecer agora? O governo vai tentar impedir o relatório. O que o governo quer? Que a medida provisória não seja analisada, que passe o tempo, ela vire uma lei fixa, sem que ela seja votada, analisada. Por quê? Quando saiu a medida provisória, diversos deputados sugeriram alterações no texto, e essas alterações sequer foram avaliadas. Eles não querem que vá para votação e que nenhuma alteração seja avaliada. E até quando eles têm isso, se passar agora do meio de dezembro, eles entram em recesso e aí o Auxílio Brasil fica do jeito que está. Se for para votação, eles podem até mesmo derrubar o Auxílio Brasil. Por quê? Se for para votação e a medida provisória não passar, aí volta o Bolsa Família, que é o programa que a medida provisória substituiu. Isso é muito difícil que aconteça, pessoal, porque é um programa que já começou a ser pago, o governo já investiu muito nisso, mas algumas alterações podem ser feitas no Auxílio Brasil. O que o governo vai fazer agora? Vai fazer o que tem feito ultimamente. Vai chegar no relator o Marcelo Ario e falar, olha, não apresenta o relatório com essas questões que a gente não quer. A gente vai liberar tantos milhões de emendas parlamentares para você mandar lá para sua região, constrói ginásio, pavimenta ruas, faz N coisas na sua zona eleitoral. Aí vai do deputado relator avaliar se esse tipo de questão que o governo faz, sempre que alguém vai contra, é condizente com o mandato dele. Aí a questão da avaliação dele. Mas é assim que o governo fez até agora em todas essas votações, liberando verbas para deputados que apoiam essas questões. Se o Auxílio Brasil for para votação, muda um pouco o cenário. Por quê? Porque alguns deputados vão pensar duas vezes antes de votar de forma positiva para esse Auxílio Brasil, pensando que daqui a pouco as pessoas que votaram, a base eleitoral deles vai achar esse projeto, não vai achar esse projeto bom e eles vão perder votos. Então, se for para votação, o governo corre o risco de sequer conseguir aprovar esse Auxílio Brasil. Lembrando que isso não tem nada a ver com os R$400. Para viabilizar os 400, tem a PEC dos precatórios no Senado. Nós já estamos no fim de novembro. Eles têm até o meio de dezembro no máximo para resolver isso. Vocês percebem que eles deixaram tudo para a última hora? E tudo que parecia resolvido recentemente está começando a desmoronar, como se fosse um castelo de areia. O Auxílio Brasil, que parecia que a medida provisória não ia ser sequer avaliada, votada, está começando a surgir um movimento para que ela seja analisada, seja votada e até mesmo alterado o texto do Auxílio Brasil. PEC dos precatórios, que o governo achou que ia passar fácil no Senado para pagar os R$400 já em dezembro, não passou fácil. Está tendo muita demora e está bem complicado de ser aprovado. Então é como se fosse um castelo de areia, tudo desmoronando e o governo está realmente perdido, tentando resolver. Quando resolve na Câmara, tem problema no Senado. Vai resolver lá a PEC dos precatórios no Senado, surge mais problema na Câmara dos Deputados. Uma verdadeira bagunça essa questão do Auxílio Brasil e eu quero saber a sua opinião sobre essas alterações, se você acha que tem que mudar, o que você achou desse Auxílio Brasil, do valor desse pagamento de novembro, quero a sua opinião sobre tudo isso. E como um adendo, um outro ponto que deve sair no relatório do deputado Marcelo Ario, que eu já ia esquecer também, é habilitando mais formas de pagamento para que seja possível fazer o saque na lotérica só com documento de identidade, para que não fique tudo atrelado ao Caixa Tem, que eu sei que é uma demanda que vocês mandam muito também. Quero saber a opinião de vocês sobre todos esses temas. Gostou desse vídeo? Deixa o like, faça a inscrição. Muito obrigado e até a próxima!